Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Aqui é seu irmão João Rodrigues, pregador do Evangelho da Graça. Mais uma vez estou fazendo aqui uma pequena mensagem para juntos nós crescermos em graça e em conhecimento, tá bom? Aqui essa mensagem vai ficar no meu canal no YouTube, para que nós possamos crescer em graça, crescer em conhecimento. Então, o meu nome é João Rodrigues, tá bom? Desde já eu peço aos amados irmãos ou minhas irmãs que estão vendo essa mensagem, e até aqueles que estão vendo pela primeira vez, se você se sentir no teu coração de se inscrever nesse canal, Expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado, se inscreva, dá o seu like, faça o seu comentário, ative o sininho, para que quando o YouTube, para quando chegar novas mensagens novas no canal no YouTube, o YouTube possa estar enviando para você, tá bom? Além dessa mensagem que vai ser explanada nesse exato momento, tem outras mensagens já nesse canal no YouTube, onde você pode estar assistindo, tem conteúdos maravilhosos, onde a gente pode estar crescendo em graça e em conhecimento. Desde já, quero dizer aos amados, meus irmãos, minhas irmãs, que esse canal no YouTube tem o intuito de levar essa mensagem da graça do Cristo ressuscitado ao coração de mais pessoas que precisam ouvir. Então, isso precisa muito da sua participação. Que de forma? Qual é a forma? Compartilhando com seus amigos e com as suas amigas, tá bom? Então, hoje, o tema da mensagem será sobre a liberdade em Cristo. A liberdade que nós temos em Cristo. É esse o assunto de hoje, dessa mensagem. E onde está essa passagem, meu irmão João Rodrigues? Está em Gálatas, capítulo 5, do versículo 1 em diante. Vamos meditar, crescer em graça e em conhecimento. De antemão, quero dizer aos amados irmãos, às minhas irmãs, que estão acompanhando nesse exato momento dessa mensagem, eu não sou religioso, não frequento nenhuma religião e não prego religião. Eu prego as verdades do Cristo ressuscitado. O Evangelho da Graça que se encontra nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Então, eu não sou religioso, não prego religião e não frequento nenhum tipo de religião. Aí você deve estar perguntando, por que, meu irmão? Porque eu não prego a religião, não sigo religião e não sou religioso. Porque eu descobri nas Escrituras Sagradas que nós somos cristãos. E como cristãos, nós somos pequenos Cristo, que somos imitador de Cristo, que seguimos somente a Cristo. Então, o nosso compromisso é com a palavra de Deus e não com o sistema religioso e não com doutrina de homem, tá bom? Nós somos a igreja, o Espírito Santo habita em nós, no nosso intelectual. Entendendo isso, nós precisamos saber que a liberdade é em Cristo. Então vamos viver a liberdade em Cristo. É isso que vai ser o assunto de hoje, desse momento, desse exato momento, tá bom? Então fique à vontade, vamos crescer em graça e em conhecimento. Então em Gálatas capítulo de número 5, versículo 1, diz assim: Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar vós debaixo de jugo da servidão. Então, olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui para os cristãos naquela ocasião, naquele período, naquele tempo, lá em Gálatas, na cidade de Gálatas, quando ele escreve essa carta para os cristãos em Gálatas. Os cristãos já tinham recebido o Evangelho da Graça do Cristo ressuscitado, porém, eles queriam voltar a estar debaixo de jugo da escravidão. Era isso que eles estavam querendo voltar ao rudimento da lei de Moisés. Essa escravidão aqui está falando do evangelho da circuncisão. Eles queriam voltar para os rudimentos da lei de Moisés. E Cristo já tinha, em Romanos capítulo 10, versículo 4, ele já tinha cumprido toda a lei, cumpriu tudo que teria de ser cumprido. Jesus de Nazaré fez isso de uma forma perfeita e nos libertou, na verdade, libertou a nação de Israel. E nós que somos gentios que moramos no Brasil já nascemos libertos. E por isso nós vivemos a liberdade em Cristo. O que é viver a liberdade em Cristo, irmão João Rodrigues? É viver totalmente ao contrário do que a lei o ordena. Nós vivemos o espaço do Cristo e o Cristo ressuscitado. A nossa adoração é em espírito e em verdade. O nosso culto ele é racional, como está em Romanos capítulo 12, do versículo 1, que o nosso culto é racional. Então, o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 1, Estais, pois, firme na liberdade. O que é a liberdade? É algo que você não está preso a algum tipo de ordenança humana, algum tipo de lei.
né? Então, viver a liberdade, isso é viver em Cristo. Viver a liberdade com que Cristo nos libertou. Ele nos libertou da lei de Moisés. Aí ele fala, e não torneis a colocar vós debaixo do jugo da servidão. O versículo 2 diz assim, e eis que eu, Paulo, vos digo que, se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo para aquele povo, naquele período, naquela época? Olha, se vocês deixarem se circuncidar, de nada Cristo serve para vocês. Não vai importar, não vai valer de forma alguma nada, não vai adiantar nada. Aí tem alguém que talvez que queira entender, que ainda não sabe o significado do que é circuncidar, a circuncisão. A circuncisão era uma cerimônia judaica, era para os judeus. Não é para nós que somos a igreja de Cristo, do Cristo ressuscitado, não é para nós que somos gentios, é para os judeus. Era uma cerimônia judaica, onde que a criança, quando nascia, e ela no 8º dia, quando ela estava com 8 dias de nascido, o menino, né, o varão, quando ele estava no 8º dia, ele era levado a um determinado lugar para ser circuncidado, ou seja, para tirar a pelezinha, que é chamada de prepúcio, do órgão do menino, tá bom? Isso era uma cerimônia, era uma aliança que era feita com a nação de Israel. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo chega e começa a pregar a liberdade do Cristo ressuscitado para os Gálatas, mas tinha alguém do judaísmo, da circuncisão, que queria forçar e dizer que eles precisavam circuncidar para poder estar alinhado. E aí o apóstolo Paulo fala, se vocês deixar circuncidar, Cristo não vai adiantar de nada, não vai servir de nada. É por isso que em Gálatas capítulo 5, versículo 2, vai dizer essa verdade. E eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixar-se circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então, quem está na lei de Moisés, Cristo de nada aproveitará. Então, para mim poder falar de outros costumes judaicos que a religião aqui no Brasil está trazendo para colocar no povo gentil, eu preciso ler o texto mais à frente para depois começar a esclarecer um pouco mais, melhor essa mensagem. Então o versículo de número 3 diz assim, e de novo protesto, o apóstolo Paulo fala, e de novo protesto, né, a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Agora presta muito bem atenção, meu irmão. A lei de Moisés, ela era dotada dos 10 mandamentos e mais os preceitos e ordenanças. Somando-se tudo, dava 613. Nenhum homem conseguiu guardar isso na época da lei de Moisés, no Antigo Pacto. Ninguém. Teve de vir Jesus de Nazaré para o cumprir a lei. Ele foi o único que cumpriu o escrito da lei. E aí, quando ele cumpre, ele automaticamente, cumprindo a lei, estabelece a graça. Para que eu e você hoje seja justificado pela fé e não pelas obras da lei. Por quê? Porque ele já sabia que homem nenhum consegue guardar a lei. Então o apóstolo Paulo fala, se vocês deixarem circuncidar, logo vocês precisam guardar também os outros mandamentos da lei. Precisa guardar toda a lei, que eram 613 preceitos, ordenanças e mandamentos. E ninguém o conseguiria. Então aqueles que tentam viver pelas obras da lei, logo estão debaixo de maldição. Então, agora a gente vai começar a entender essas coisas. O que acontece? Eu vou explicar para você o que está antes da cruz e após a cruz. Antes da cruz está o jejum. Antes da cruz está o batismo em água. Antes da cruz está a subida no monte. Antes da cruz está a adoração no templo. Depois da cruz, o jejum hoje é de coração, é em espírito. Depois da cruz, o batismo está em Romanos capítulo 6, versículo 2, que o batismo é na crucificação de Cristo, na cruz do Calvário. Depois da cruz, o batismo agora é com o Espírito Santo e não mais o de João Batista. Então o que acontece?
antes da cruz, o dízimo, que está em Malaquias, ele é um mandamento, é uma ordenança da lei. E não é para nós que estamos depois da cruz. Então o que acontece? Todos aqueles que tentam se justificar e que querem circuncidar, e se voltar a circuncidar, automaticamente há uma necessidade de guardar todos os outros mandamentos. Então não adianta guardar um e deixar os outros. Ou você guarda tudo ou não guarda nenhum. Então quem tenta se justificar pelas obras da lei estão separados de Cristo. Logo, Cristo, o seu sacrifício na cruz do Calvário foi em vão. Não teve um valor nenhum, não teve proveito nenhum para aqueles que tentam se justificar pelas obras da lei. É por isso que em Gálatas capítulo de número 5, versículo 4, diz assim: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificam pela lei. Da graça tendes decaído. Separados estão de Cristo todos aqueles que tentam se justificar pela lei. Então, se a tua adoração que está apresentando a Cristo, tu apresenta obras da lei, automaticamente da graça decaíste. Porque a justificação, a nossa adoração em espírito e em verdade, ela tem que ser através da fé. Esta é a mensagem que ficará nesse momento. Uma mensagem de reflexão. Analise de que forma você está buscando ao Criador, a entender o Criador que vive dentro de mim e dentro de você. Você é o templo do Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja. Então, se você está apresentando o teu culto para o Criador de uma forma com méritos humanos, ou seja, praticando as obras da lei, automaticamente da graça decaíste, separado estás de Cristo e está também debaixo de maldição. Por isso que as Escrituras Sagradas, ela nos alerta e nos mostra essas grandes verdades para que eu e você não venha cometer determinadas gafes. Por que hoje muitas das vezes as pessoas não conseguem avançar? É porque elas estão tentando guardar a lei de Moisés, tentando guardar os preceitos da lei de Moisés, do antigo pacto. Então, separados está de Cristo. Eu vou ler mais uma vez esse versículo para poder estar encerrando essa mensagem, que foi pequena, mas foi objetiva, concreta, naquilo que a gente acabamos de meditar. Gálatas capítulo 5, versículo 4, diz mais uma vez: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes decaído. Então a campanha que você faz te separa de Cristo. Decaíste da graça. O dízimo que você dá te separa de Cristo. Decaíste da graça. A subida que você vai ao monte te separa de Cristo. Decaíste da graça. Reflita nessa mensagem, tá bom? Nós veremos na próxima mensagem. Um abraço do seu irmão João Rodrigues, pregador da graça do Cristo ressuscitado, a expansão do Evangelho. Se inscreva nesse canal, dá o seu like, faça seu comentário, ative o sininho para estar recebendo novas mensagens. Graça e paz, que todos tenham um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente manhã. Graça e paz, Abba Pai.